Olá, sejam bem-vindos a mais um No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expressa em que descomplicamos o futebol no episódio extra, dedicado a analisar a Semana Europeia e também a última lista de eleitos de Roberto Martínez antes da convocatória final para o Euro 2024. Eu sou o Pedro Barata e comigo está o Tomás da Cunha. Olá, Tomás. Olá, Pedro. Olá a todos. E o Rui Malheiro. Olá, Rui. Olá, Pedro. Olá, Tomás e olá a todos. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Vamos então começar pela única equipa portuguesa ainda em prova nas competições europeias, o Benfica, que venceu em Glasgow o Rangers por 1-0 depois do empate da primeira mão. Novamente com a dupla Di Maria e Rafa em destaque na criação de um golo decisivo, as águias garantiram uma passagem para defrontar nos quartos de final o Marselha. Tomás, antes de olharmos um pouco para a equipa francesa, depois daquela mais uma mini crise, parece que a temporada do Benfica vai de mini crise em mini crise, depois daquela mini crise de Dragão Alvalade, primeira mão, esta semana volta a permitir a Schmidt respirar um bocadinho melhor? Sim, e à beira da paragem das seleções, portanto era fundamental que o Benfica voltasse a dar um passo em frente em termos de resultados, e este apuramento de facto ajuda o Benfica não só a sonhar com a Liga Europa, mas também a manter alguma energia positiva em torno da equipa. Percebeu-se ao longo da eliminatória que os encarnados estão acima do Rangers, têm mais argumentos, embora nem sempre o tenham demonstrado ao longo da eliminatória, deixaram, sobretudo na primeira parte de Glasgow, levar por aquele jogo muito direto, com muitos cruzamentos por parte dos escoceses, mas também se percebeu que a equipa do Ibrox não tem muitos argumentos ofensivos, nem sequer o nível de talento que o Benfica tem à disposição. Pareceu-me que a ideia de Roger Schmidt voltou a falhar inicialmente. A colocação de Marcos Leonardo, não por não ser o avançado certo, mas porque dá a ideia, e já deu, por exemplo, na partida anterior em que tinha sido titular, de estar muito longe fisicamente. É o próprio treinador que já o disse. Sim, que não tinha esse nível físico e depois coloca-o numa partida. Aqui não parece pelas qualidades de Marcos Leonardo. Consecutivos, não é? Sim, não tem a ver com as qualidades, diria, mas mais com o ritmo, com o momento em que Marcos Leonardo está. E creio que ficou bem evidente essa distância. Por exemplo, quando o Benfica saía de forma mais rápida, Marcos Leonardo não acompanhava o ataque e assim perderam-se algumas oportunidades de marcar o primeiro golo. E também com a colocação de Di Maria e Neres a fechar as duas alas. E o Rangers é uma equipa que, com os extremos mais por dentro e projetando os laterais, tentava não só criar essa superioridade por dentro, mas sobretudo criar condições de cruzamento. E o Benfica sofreu, mais na primeira parte, insisto, nesse registro. Portanto, a equipa final, com Coxo mais como um terceiro médio a contribuir na posse de bola encarnada, e tem Tenkstedt, que apesar de tudo melhorou aquilo que tinha feito Marcos Leonardo, sobretudo como elemento de ligação no ataque, essa versão final do Benfica já pareceu mais adequada ao contexto do jogo, isto é, foi uma autêntica luta na lama, muitos duelos, muita chuva, jogo direto, enfim, aquilo que já se esperava. O Benfica parecia uma equipa de patinagem artística ao início, com duas exceções, João Neves e Florentino, que acabaram por agarrar a equipa em termos de preenchimento de espaços, muitas vezes a inferioridade. Também é de dar nota para a exibição de António Silva, muitas vezes obrigado a defender o jogo direto contra um avançado poderoso fisicamente como é Dessers, também acabou por estabilizar a equipa do Benfica, porque se quisermos, os encarnados não permitiram muitas ocasiões. É verdade que o Rangers andou perto, conseguiu muitos cruzamentos, mas sem atacar muitas vezes de forma concreta a baliza de Trubini. A partir do 1-0 só deu Benfica uma jogada isolada, se quisermos, mas já tínhamos visto o Benfica com várias oportunidades de atacar a linha defensiva do Rangers em situações de igualdade ou até de superioridade numérica, que iam sendo desperdiçadas, mas Rafa e Di Maria conseguiram colocar o Benfica, justamente diria, a melhor equipa na próxima eliminatória. São já 18 golos na época para Rafa Silva. Rui, há algo de positivo ou de mais estrutural que se possa tirar deste jogo do Benfica em Glasgow? Estruturalmente creio que não. É aquilo que me parece que o mais positivo que o Benfica consegue retirar do jogo de Glasgow é ter seguido em frente para os quartos de final da Liga Europa. Agora também veremos
qual será o preço a pagar dado a densidade competitiva que o Benfica vai ter. Se tudo correr dentro do normal, o Benfica terá 2 jogos consecutivos diante do Sporting antes de ter o primeiro jogo com o Marselha, e isso vai representar mais um desafio hercúleo para o Roger Schmidt. Aquilo que me fica, e o Tomás tocou nos pontos essenciais, eu indo de uma forma mais pormenorizada, direi que faltam argumentos coletivos a esta equipa do Benfica, o que não é novidade. Continuo a achar que o trabalho tático é muito curto, muitos erros com bola, muitos erros sem bola. O Tomás tocou em pormenores que me parecem extremamente interessantes. A questão do próprio João Neves e do Florentino terem sido muitas vezes os equilibradores de emergência, praticamente bombeiros da equipa do Benfica. Juntava também aqui, e creio que o Tomás concordará comigo, o papel do António Silva na marcação ao Dessers. E já agora, Rui, sobre essa questão dos médios, desculpa interromper-te, o plantel do Benfica, para jogar em 4-4-2, muitas vezes precisa de um terceiro médio, só que o único jogador que pode fazer verdadeiramente essa função é Auschwitz. E Auschwitz não conta para o meio campo. Estou a lembrar, por exemplo, de Ramires, de Enzo Pérez, que faziam esse papel, jogando um bocadinho mais por fora, mas fazendo a função de terceiro médio. E nem Cocos me parece propriamente a peça para o fazer, em termos de agressividade, na pressão e na ocupação de espaços, mais aberto. Concordo inteiramente contigo, e repara noutro aspecto, e não querendo fugir à questão do Pedro, estamos a 15 de março, que é o dia que estamos a gravar este episódio, e o Oshens neste momento é o melhor lateral esquerdo do Benfica, o melhor lateral direito do Benfica e provavelmente o melhor médio ala esquerdo do Benfica para a ideia de jogo e para o modelo de jogo de Roger Schmidt. Mas voltando atrás, aquilo que é absolutamente inegável, é que o Benfica é claramente superior à equipa do Rangers do ponto de vista individual, e mesmo com todas as lacunas que o Benfica tem do ponto de vista coletivo, é superior a uma equipa do Rangers que é uma equipa com muito pouca criatividade. Convém, e voltar a sublinhar este aspecto, o Rangers não jogou ontem com os seus 4 principais extremos, não jogou com o seu médio ofensivo, que depois acabou por entrar, mas vem de uma lesão longa, não jogou também com o seu avançado habitualmente titular, o Danilo, que está lesionado já há algum tempo, mas é uma equipa cheia de limitações, e não se percebe a forma como o Benfica entrou no jogo, e sobretudo na segunda parte do jogo, em que chegou a colocar-se em risco, muito à semelhança do que tinha acontecido em Toulouse, pela incoerência que a equipa do Benfica demonstra, quer, por exemplo, a definir mal os tempos de pressão, por exemplo, o Tomás tocou num ponto que também me parece muito importante, que foi o trabalho do ponto de vista defensivo que o David Neres e o Di Maria estavam obrigados a fazer e que não me parece fazer grande sentido, sobretudo contra uma equipa que tu já sabias que uma das forças, ou se não a mesma sua principal força, é o jogo exterior, e a verdade é que o Benfica se expôs, e sobretudo há um aspecto que me parece extremamente interessante tirar do jogo de ontem, é que o Benfica em vários momentos procurou atrair a pressão do Rangers, mas foi uma equipa incapaz de progredir com qualidade, ou seja, perdia muito rapidamente a bola e sobretudo colocou o jogo em vários momentos, e isto até a 1-0, e eu concordo mais uma vez com o Tomás, 1-0 mata definitivamente o jogo, e mesmo do lado do Rangers houve uma queda, quer do ponto de vista mental, quer do ponto de vista físico, muito forte. A verdade é que o Benfica perdeu bolas de forma consecutiva, quando teve a oportunidade de chegar de possibilidades de atacar o último terço, teve muitas decisões precipitadas e sobretudo fez com que o jogo caísse naquilo que o Rangers pretendia. O jogo é, tal como o Tomás disse, e numa imagem muito interessante, foi praticamente uma luta na lama, porque chovia de forma torrencial e o relvado estava extremamente pesado, e o Benfica expôs claramente as primeiras e as segundas bolas e praticamente sempre e tinha perdeu. 4 jogadores pouco participativos, sem dúvida, no jogo coletivo, mais uma vez, em termos de defesa, em termos de pressão, claro, composição para a segunda bola. Verdade, o Neres, o Di Maria, o Rafa e o Marcos Leonardo estavam completamente divorciados desse tipo de jogo. A tal equipa de patinagem artística. Também porque não dá para exigir certas coisas a jogadores que não têm esse perfil. Não têm esse perfil, óbvio. Ou seja, aqui não há uma culpabilização desses 4. É uma questão de adequação nas escolhas do treinador às necessidades para cada partida. E a verdade é que, uma vez mais, tocamos em teclas que temos batido e que tem sido tendência ao longo da temporada no Benfica. E a qualidade individual faz a diferença e voltou a fazer. É um canto ofensivo a favor do Rangers e o Benfica consegue, numa saída rápida para ataque em campo aberto, que é onde o Benfica sente mais facilidade, ligar o Di Maria com o Rafa, e o Rafa avassalou o meio campo ofensivo do Rangers ao encontro do golo. Mas pronto, estamos a falar do minuto 66,
o Rangers teria de certa forma a obrigação de correr atrás do resultado e buscar um empate que levaria o jogo para prolongamento, mas a verdade é que a partir daí o Rangers não criou praticamente nada do ponto de vista ofensivo. Tem um lance, e é um lance que é precedido de falta, e a verdade é que o Benfica acabou por estar mais perto do 2-0. Quem olha para os números, parece que o Benfica acabou por ter a eliminatória perfeita. Quem olha para a qualidade exibicional e quer olhar para esse aspecto, que me parece o aspecto essencial do jogo, viu um Benfica diante do Rangers, quer nesta segunda mão, quer na primeira mão, que mostrou todas as insuficiências que havia demonstrado na derrota contundente diante do Futebol Clube do Porto e na derrota em Alvalade diante do Sporting, que podia ter tido outros números. E esse tema da adequação parece-me realmente a chave para diversos tipos de cenário e de avaliação ao trabalho de Schmidt. Imagine-se o que seria o Benfica a jogar em Glasgow, no Ibrox, com uma dupla que não tivesse Florentino e João Neves, que tivesse, por exemplo, Coxo. A culpa se calhar ia cair em cima de Coxo, ou seja, na visão de fora diziam que Coxo não corre, e não fecha, e não pressiona, e não rouba. Mesmo. Só que cabe ao treinador escolher as peças que mais darão conforto à equipa, garantias à equipa, naquele cenário, e ali, com tanto jogo direto, com os médios obrigados a desdobrarem-se, muitas vezes a inferioridade. Claro que aquela dupla, João Neves e Florentino, era a mais preparada para dar a resposta que deu, e creio que a vitória, o apuramento do Benfica, passa muito quer por um, quer por outro. E até Florentino conseguiu acrescentar em certos momentos com bola, ao nível do passe. E Tomás, ao contrário de outros, o que não deixa de ser curioso. E Tomás, essa adequação estratégica para jogos de elevado nível será muito, muito importante em abril, quando o Benfica praticamente de seguida terá um duplo embate contra o Sporting e um duplo embate contra o Marselha, que definirão boa parte da temporada do Benfica. As Águias defrontarão agora então os franceses, um adversário que para o clube é de boa memória, 2 eliminatórias, 2 triunfos, obviamente a mais marcante de todas, aquela de 1989-90 com o mítico gol de Vata. O Marselha é agora 7º da Ligue 1, numa mais uma temporada muito conturbada, num clube que está habituado a isso. Começou com o Marcelino Garcia Toral, passou depois por um brevíssimo período com Gattuso e tem agora Jean-Louis Gasset, de quem já falámos neste podcast, para que os nossos ouvintes se recordem. Foi o tal treinador que foi despedido pela Costa do Marfim depois da desastrosa fase de grupos que os futuros campeões da CAN viriam a fazer, mas o francês, já de 70 anos, teve um começo muito, muito bom, com 5 vitórias nos 5 primeiros encontros que dirigiu. Tomás, o Benfica fugiu ao Leverkusen, ao Liverpool... para os quartos, sim. Para os quartos, sim, claro. É importante referir que, passando nas meias finais, defrontará ou a Atalanta ou o Liverpool. Que dimensão é que tem este adversário? A Liga Europa, nestas fases, não é uma prova muito fácil e simples de analisar. Porquê? Porque o foco das equipas não é igual. No caso do Marselha, a equipa está em 7º. Obviamente a Liga Europa é a prioridade nesta altura. Fazer um brilharete e, quem sabe, no melhor cenário, imaginar o Marselha a vencer a Liga Europa daria acesso à Champions. É essa, claro, a esperança que a equipa terá. Agora, em termos práticos, de momento e de qualidade do plantel, claro que não é nem de perto nem de longe um adversário dos mais difíceis que poderia calhar em sorte. Não é o Marselha de 90. Não é de todo. Não. Embora tenha excelentes jogadores, atenção. É uma equipa que, desde logo, tem o Aubameyang como referência, um avançado que chegou a defrontar o Benfica e que nesta época está a fazer muitas coisas boas na Liga Europa e até se tornou o melhor marcador histórico desta competição, da Liga Europa. Pierre-Emerick Aubameyang é a grande referência de ataque. Depois há muita projeção nos alas. Renan Lodi e Jonathan Kloss são jogadores que acabam por marcar a diferença. Gente de seleção francesa e brasileira. Sim, em termos individuais não deixa de ser um plantel de muito respeito. Agora, Jean-Louis Gasset entrou como um bombeiro, um treinador para atenuar um pouco a crise e para levar o Marselha até ao final da temporada. Não é propriamente um treinador muito engenhoso na preparação das eliminatórias. Agora, essa questão dos 3 centrais poderá mais uma vez criar um cenário difícil ou pouco favorável para o Benfica. Veremos como é que a equipa consegue proteger-se dessa forma. Depois há outros jogadores muitíssimo interessantes, Mbemba, que já é conhecido também do futebol português, com Dogbia no meio campo, Iliman Ndiaye, que é um jogador que já destacamos também noutras alturas, mesmo. Um segundo avançado muito talentoso. Há Amina Harit, por exemplo, o Nahi, enfim, é um plantel que em termos individuais poderia fazer melhor do que o que tem feito, mas Marselha e Caos são normalmente sinónimos. Rui, há pouco em off falámos um pouco das nuances que Gasset trouxe para a equipa. Que Marselha, que perspectivas contra o Benfica?
Eu creio que o Tomás tocou ali num ponto que é muito importante. Eu creio que, para quem não sabe, o Marselha tem 3 jogos antes da deslocação à Luz, que é o jogo da primeira mão, que vão ser decisivos para o assalto, a última esperança ao assalto ao 3º lugar, que são os jogos diante do Rennes, do Paris Saint-Germain e do Lille. Isto é um grau de dificuldade elevadíssimo, exatamente, por isso concordo inteiramente com o Tomás. Quando a equipa do Marselha defrontar o Benfica, e convém dizer que ontem o Marselha perdeu, mas vinha numa sequência de 5 jogos consecutivos a vencer, e eu hoje já tive a oportunidade de dar uma vista de olhos nos 2 jogos diante do Villarreal, e o primeiro jogo diante do Villarreal, se o Marselha se exibir àquele nível, o Benfica vai ter mesmo imensas dificuldades para travar o adversário. Parece-me que é melhor jogar primeiro em casa, neste cenário. Sem dúvida, Tomás, até porque ele ontem comete um erro. Sim, eu acho que ele ontem comete um erro, ou seja, ele partiu do pressuposto de ter ganho 4-0 a primeira mão e mudou a estrutura da equipa, e a equipa sentiu-se completamente desconfortável a jogar com uma linha de 3 centrais. Esta equipa, por ele, já está desenhada num 4-3-3, até com um pormenor bastante interessante. O Aubameyang, sendo a referência ofensiva, parte algumas vezes do corredor esquerdo, o que permite que o Ndiaye, que tu já salientaste e que é um jogador que eu aprecio particularmente, seja uma espécie de falso avançado, e esse aspecto é interessante, até num treinador que eu concordo contigo, não tem grande golpe de asa. Não, mas fica só a dúvida sobre a questão do sistema, porque pode jogar em 4-3-3 eventualmente no jogo em casa, mas se... Certíssimo. Quiser proteger-se e levar a eliminatória para uma segunda mão, eventualmente pode aparecer com 3 centrais na Luz. Fica essa hipótese. E se aparecer com 3 defesas centrais no estádio da Luz, eu creio que o Benfica tem claramente mais hipóteses de ferir o adversário, por muito que isto pareça um contrassenso. Mas é que a equipa não está definitivamente, e ontem mostrou diante do Villarreal, não estava preparada para jogar com 3 centrais diante de um adversário como o Villarreal. Em 4-3-3, e volto a frisar essa partida diante do Villarreal em casa, que vencem por 4-0, e depois tem o jogo a seguir para a Liga Francesa, que eu creio que ganham fora 5-1. Esta equipa em 4-3-3 é extremamente perigosa. Tu já tocaste nos nomes essenciais. Há uma curiosidade, que são jogadores que por vezes são utilizados, mas que não estão inscritos na Liga dos Campeões. É o caso do Ulisses Garcia, o lateral esquerdo, e principalmente de 2 médios, o Papagay e o Jean Onana. O Jean Onana, que é o internacional camaronês, que foram buscar ao Besiktas, que são jogadores que não vão poder ser utilizados diante do Benfica, mas a equipa funciona muito bem com o Kondogbia como médio mais defensivo, o Verretou como uma espécie de número 8 e o Harit como uma espécie de número 10, sendo que ambos são interiores. Havendo mais soluções, por exemplo, o Rongier é uma hipótese, mas está lesionado e poderá ainda recuperar a tempo da eliminatória com o Benfica. Quem não recupera é um jogador que, do meu ponto de vista, é muito promissor, que é o Bilal Nadir, mas teve o azar de ter uma ruptura de ligamentos e está fora, juntando depois também mais um nome para o meio campo, que é o Anaí. Tu destacaste muito bem do ponto de vista das laterais, eu creio que é um elemento preponderante, que é o Klaus à direita. Mas ambos são mais alas do que laterais. Do que laterais, exatamente. E esse aspecto parece-me essencial, até na tal perspectiva de fazer a tal dicotomia entre o jogo fora e o jogo em casa, e o Benfica ter vantagem por começar primeiro em casa. É que o Klaus é claramente um lateral que é ala, praticamente também em algumas situações até extremo se quiseres, e no fundo a lateral esquerda acabou por sofrer transformações no mercado de inverno, quer por causa da saída do Renan Lodi, quer pela contratação de um lateral que me parece extremamente interessante, que é o Quentin Merlin, que nós por acaso acho que ainda não falamos aqui, que foi contratado ao Nantes, creio até por uma já há vários anos um dos destaques da posição. Exatamente, na Liga Francesa. E repara, só tem 21 anos, e esse aspecto parece muito interessante, porque vamos ver aqui um lateral que também tem perfil ofensivo, mas não tão ofensivo como o Klaus. Mais confortável a defender a 4. A defender, exatamente. Aliás, já no lance, Klaus era autenticamente um extremo. Verdade. E até jogou várias vezes como extremo na equipa, na sua equipa anterior, o Lan. Mas destacar isto, o ataque é muito móvel, a capacidade que o Gasset procurou introduzir, com o Aubameyang a não jogar como referência ofensiva fixa, e muitas vezes a partir da esquerda para o meio, dá alguma liberdade a esta equipa. E depois há Sarri e há Ndiaye, que são jogadores que, do meu ponto de vista, são jogadores capazes de equilibrar e com imprevisibilidade. E repara que houve um investimento fortíssimo desta equipa do Marselha para esta temporada, com o objetivo de aceder à Liga dos Campeões, e acaba por ser eliminada pelo Panathinaikos nas fases pré-eliminatórias. Portanto, o Benfica, do meu ponto de vista, acaba por ter o adversário, se quiseres, das 7 possibilidades,
talvez aquela que tenha o nome mais confortável, aquela que passou, sem dúvida nenhuma, por uma temporada mais complicada, com 3 treinadores, com uma passagem pelo meio do Gattuso que ainda veio complicar ainda mais a situação, isto obviamente do meu ponto de vista, e agora parece encontrar uma certa paz, mas volto a referir, e reforçando a ideia que o Tomás há pouco dizia, se esta equipa procurar levar o jogo para o lado estratégico, eu creio que não vai tirar muito partido disso, porque a adaptação que foi ontem feita diante do Villarreal matou as principais forças da equipa e colocou a nu ainda mais debilidades. E sobretudo depois também salientar, que eu creio que não tinhas falado sobre isso, mas isso se falares peço desculpa, o Mbemba é a referência do setor defensivo juntamente com o Balerdi, até porque o Gigot está lesionado já há algum tempo. A primeira mão dos quartos de final da Liga Europa será 11 de Abril, a segunda mão será uma semana depois, dia 18 de Abril. Quem já não está na Liga Europa é o Sporting, que pela 4ª vez na temporada defrontou a Atalanta e novamente voltou a não ganhar. Depois do empate em Alvalade, a equipa de Ruben Amorim até entrou a vencer em Bérgamo com um gol de Pote, que se lesionaria com lágrimas à mistura, e depois, na segunda parte, a equipa de Giampiero Gasperini viria a dar a volta. Tomás, Ruben Amorim focou muito a questão do desperdício na finalização, curiosamente algo que já acontecera na fase de grupos também em Bérgamo. Além do desperdício, o que é que explica esta eliminação? Penso que o Sporting tem 2 perspectivas, 2 formas de olhar para esta eliminatória. Uma delas é essa, o que os avançados ficaram a dever à equipa para que de facto houvesse um resultado melhor. Sobretudo Paulinho e Edwards. Naquela ponta final, mas o próprio Gyökeres, e é verdade que tem muito mérito na ação de pivô pela criação do golo de Pedro Gonçalves, mas teve muitas dificuldades contra Ian, porque são ou é um defesa que iguala fisicamente, não tem a vantagem física do seu lado, e por isso é preciso ser criativo, jogar de forma mais inteligente. Foi o que conseguiu no tal golo de Pedro Gonçalves. Acredito também que no ataque do Sporting a junção de Paulinho e Gyökeres criou mais dificuldades à forma como a Atalanta defende do que a presença de Trincão, Edwards e Gyökeres. Ou seja, Paulinho dá mais presença, mais profundidade à equipa, é inteligente nas desmarcações, confunde mais a defesa da Atalanta. E não é por acaso também que o Sporting tem algumas oportunidades desde a entrada de Paulinho, embora depois o próprio Paulinho não tenha conseguido finalizar algumas delas. Depois, o problema do Sporting não esteve nunca na construção. O Sporting tinha o plano bem desenhado, com a saída em 4+2, esperar para atrair a Atalanta, Diomanda fazer o tal papel de médio, que muitas vezes é de Coates. O Sporting chegou à frente. O problema é que os avançados foram invariavelmente superados pela defesa da Atalanta. Edwards nem se fala, perdeu praticamente todas as bolas. Impressionante. E depois, na questão da finalização, acabou por desperdiçar. De igual forma, Trincão não fez muito melhor, sinceramente. O foco está em Edwards, porque também acabou por ter essas oportunidades, mas Trincão não é que tenha feito muito melhor do que o inglês, e de Gyökeres já falámos. Ou seja, fica a ideia de que, apesar de a Atalanta não ser propriamente a potência desta Liga Europa, num confronto direto com o Sporting não favorece os atacantes leoninos. Acabaram por perder esse duelo, e isso, claro, acabou por ajudar a Atalanta. Do outro lado foi ao contrário, porque Scamacca faz uma eliminatória tremenda, superiorizou-se aos centrais, sim, completamente, e particularmente Diomande como central do meio e Sanchez como central da direita acabaram por ter dificuldades para travar o ataque da Atalanta, sobretudo, e caíram no engodo do Scamacca no primeiro golo, não é? Sim, é que não finalizou, mas perturbou. Exatamente. Atraiu, e aparece depois Lukman ao segundo poste. Foi assim várias vezes. A Atalanta depois não é uma equipa que permita gerir a eliminatória, não permite erros também, porque é uma equipa muito direta, muito prática a atacar, exatamente. No alto, não é? E o Sporting acabou por perder a eliminatória. Poderia tê-la passado, mas creio que é um desfecho que acaba por ser natural. Rui, o Tomás já tocou aqui na questão de Marcos Edwards. Parece que andamos aqui a temporada sempre com os dois criativos canhotos, ora um em destaque, ora o outro meio em crise. No início era Trincão pior e Edwards melhor. É um motivo de preocupação esta fase do jogador inglês? É, Pedro, porque ontem o jogo correu-lhe de forma horrível, e o Tomás tocou num ponto que me parece muito importante. O Sporting definiu muito bem a construção 4+2, conseguiu atrair a pressão e superar a pressão.
Deixa-me destacar o papel do Yulman nos 90 minutos do jogo, extremamente completo, mas sobretudo a capacidade que ele tem para sair da pressão, muitas vezes mesmo superando o primeiro adversário, depois ainda consegue superar um segundo, e isso também se viu no último jogo para o campeonato em Aroca, e depois também a qualidade de passe e qualidade de visão de jogo que o Daniel Bragança introduziu a partir do momento em que entrou no campo, e isso favoreceu claramente a ligação com a frente. Agora, o Tomás tocou no ponto que me parece essencial. Aquilo que faltou ao Sporting foi a capacidade para ligar esta primeira ou segunda construção com as entrelinhas, e aí há um apagão claro do Edwards, que perdeu praticamente todas as bolas. Eu lembro, eu estive a acompanhar o jogo para a RTP, e creio que a 10, 15 minutos do fim ele já estava nas 18 perdas de bola, e até ao fim ainda chegou a perder mais algumas, e o próprio Trincão não foi particularmente feliz, e repara que o segundo golo acaba por nascer de um passe do Gonçalo Inácio para o Trincão, que é antecipado com a tal agressividade que esta equipa da Atalanta mete. Eu creio que foi pelo Jim City, e esse aspecto acabou por ser nuclear, ou seja, a incapacidade que o Sporting teve para entrar nas entrelinhas, e a verdade é que, contrariando isto tudo, o lance do golo do Sporting é exatamente por aí, mas parte muito da capacidade que o Pote teve para furar, sobretudo, e reforçando mais um aspecto que o Tomás tocou, a capacidade que o Gyökeres teve para funcionar como pivô foi absolutamente determinante nesse aspecto. Quando tentou rodar, raramente teve sucesso. Não conseguiu, porque tu tocaste num ponto essencial, não é por acaso que o Ian jogou como defesa central pelo meio. E, por exemplo, ele joga em Alvalade também a pensar que muito provavelmente o Gyökeres iria ser titular, não é? E eu creio que houve uma escolha por parte do Gasperini do jogador que vai marcar o Gyökeres, e correu-lhe particularmente bem essa aposta, porque, tal como disseste, praticamente garantiu o triunfo em praticamente todos os duelos que houve ao longo do encontro. Agora, aquilo que me pareceu, e volto a concordar com o Tomás, é que apesar de podermos fazer um balanço dos 180 minutos da eliminatória e podemos dizer que a Atalanta acabou por ser mais equipa, o Sporting não foi inferior à equipa da Atalanta, e do meu ponto de vista merecia, pelo menos ontem, ter conseguido chegar ao prolongamento. E mais uma vez, volto a reforçar uma ideia do Tomás, porque me parece importante fazê-lo. A equipa do Sporting, ao abdicar do Trincão e ao colocar o Paulinho, conseguiu encontrar a melhor maneira de ferir a última linha da Atalanta. E por isso mesmo, e não é por acaso, que nos últimos 10, 15 minutos o Sporting acaba por chegar 5, 6 vezes às zonas de finalização. E se fôssemos olhar para os movimentos de Paulinho, mesmo quando não toca na bola, favoreceu os ataques. É um jogador que sabe manipular a marcação e criar espaço ou o próprio desmarcar-se. Agora, entende-se que o Amorim só tenha querido fazer aquela jogada perto do final do encontro. Sim, e tocas num ponto muito importante, que é a capacidade que ele teve para atrair o Kolasinac em várias situações, abrindo espaço quer para o Catamo, quer para o Edwards explorarem. Agora, o Sporting também não pode continuar a debater-se com este problema, que é um problema que nós já falamos aqui a dezenas de vezes, que é chegar a situações de finalização ou em paridade ou em superioridade numérica e desperdiçá-las, e sobretudo neste nível, diante de uma Atalanta que, tal como o Tomás disse, é uma equipa que impede que haja um baixar do ritmo do jogo, ou seja, que haja um controlar do tempo, que é agressividade permanente, quer do ponto de vista defensivo, quer do ponto de vista ofensivo. É muito difícil tu seres tão perdulário como o Sporting foi nos últimos 10 minutos e não esperares que acabe por ser eliminado. Mas deixa-me dizer e reforçar esta ideia, eu creio que o Sporting sai claramente de pé desta Liga Europa, diante de um adversário que vai também criar problemas à equipa do Liverpool, não tenho dúvida. Sim, a ideia que fica é que o Sporting sabia como ferir a Atalanta, só não teve um nível suficiente para o fazer. E claramente fica a incapacidade de invadir as entrelinhas. Sim, sem dúvida. E essa qualidade individual, essa superioridade individual também acabou por marcar a eliminatória em vários momentos. Por isso fica a nota de destaque, claro, para Yulman. Foi um jogador que soube lidar mais com a pressão. Era importante não jogar sempre de primeira. Yulman guardava a bola, calmava a equipa. O próprio Daniel Bragança também o fez. Sem dúvida. Nesse aspecto até melhor do que Pote em termos de construção. Esteve melhor do que Pote, a meu ver. Portanto, não foi pelos médios nem pelos defesas em construção que o Sporting não venceu a Atalanta. E Tomás, não sei se concordas comigo, eu creio que era importante, sobretudo olhando para o momento que foi mais desequilibrado desta eliminatória, que para mim foram os primeiros 45 minutos em Alvalade, ainda que não ao nível de desequilíbrio que tinha sido o jogo na fase de grupos. Eu creio que o facto do Koba Kondradi ter sido a opção principal no jogo da primeira mão
acabou por prejudicar a equipa do Sporting. Provavelmente não confiou no físico de Bragança, eventualmente. Exatamente. E eu acho que esse ponto pode ter sido determinante para o desfecho, não total da eliminatória, mas sobretudo para uma primeira parte em que a Atalanta, salvo erro, acabou por enviar 3 bolas ao ferro da baliza do Sporting. Passamos agora para a principal competição europeia de clubes, para a Liga dos Campeões, onde o Futebol Clube do Porto foi eliminado nos penaltis em Londres, depois de uma derrota por 1-0 que igualou o triunfo da equipa de Sérgio Conceição no Dragão. A maldição dos penaltis voltou a abater-se sobre os azuis e brancos. Tomás, são já 8 desempates por penaltis seguidos que o Porto perde, sendo que para Sérgio Conceição esta malapata já vem de antes. Recorde-se aquela final de 2015 no Jamor pelo Sporting Braga contra o Sporting. Já aqui mesmo uma certa maldição, não é? Não te consigo dizer que seja algo transversal. Obviamente já houve várias equipas, vários batedores, vários guarda-redes no Porto desde então, portanto não dá para fazer essa associação, mas que é verdade, é sem sombra de dúvida. O Porto acaba por a certa altura também confiar na possibilidade de penaltis e não foi feliz. Mas também não se pode dizer que o Arsenal tenha rejeitado os penaltis. Não, o prolongamento, e aliás isso é o que acontece normalmente, não teve acontecimentos praticamente. E, portanto, os penaltis eram mais ou menos aceitáveis para qualquer uma das equipas. Sendo que o Porto, mais uma vez, e como tinha acontecido no Dragão, soube contrariar os pontos fortes do Arsenal, só que não de forma tão constante. Por exemplo, na primeira parte, só ao minuto 40 que o Arsenal teve aquela oportunidade. Isso mesmo. E num lance em que varia o ataque, com um passo mais longo de Jorginho. E depois a questão da segunda bola e a descoordenação no centro-direita da defesa do Porto. Querem João Mário, querem Pepe, que podia, enfim, claro, afundou. Falar é fácil, mas poderia ter chegado mais perto, claro que sim, para fazer a cobertura. Faz uma exibição extraordinária, mas no lance do golo afundou. Sim, aí poderia ter chegado mais perto. O próprio João Mário podia eventualmente ter fechado um bocadinho mais por dentro, mas é um lance sobretudo de méritos de Odegaard. O mérito é do Odegaard, exatamente. Passe extraordinário, executado muito rapidamente. Foi, aliás, o único jogador do Arsenal que conseguiu um pouco desmontar por sim, a defesa. E há aqui o mérito para o Porto, que sai desta eliminatória, apesar de não ter passado, é que o estatuto europeu do Arsenal, a qualidade do jogo que o Arsenal tem exibido na Premier League, nunca se viu nesta eliminatória. Nem nos melhores períodos dos Gunners, isso acabou por ser visível. E, claro, há mérito tático do Porto nesse sentido. Na primeira parte, a ideia passou por nunca deixar o Arsenal pressionar, com Diogo Costa e Otávio muito chamado, embora mais para uma ligação direta. Ou seja, a ideia de Conceição era não perder a bola, não era construir jogadas, era não perder a bola. Por isso é que aquela estatística de que Otávio falhou X passes, vale o que vale. Se Conceição não queria que o Porto construísse curto, obviamente iria acabar por acentuar o número de perdas de bola. E mesmo aí, Tomás, há pelo menos 2 passes na primeira parte do Otávio que encontram Galeno, e Galeno tem ali ações técnicas, enfim, desastradas. Sim, o jogo muito pobre de Galeno, não conseguiu criar vantagens nem romper como costuma acontecer. E até havia algum espaço para isso. E penso que, apesar do controle que o Porto conseguiu ter durante várias fases, através dessa segurança na construção, ou pelo menos não criava, não desenrolava a jogada, mas impediu o Arsenal de pressionar e de se impor no meio campo contrário. Isso acabou por proteger a equipa durante bastante tempo. A certa altura, mais na segunda parte do que na primeira, também foi prejudicial, porque o Porto deixou de ter qualquer tipo de risco no seu jogo. Há uma bola de Nico Gonzalez para Conceição, que depois termina em defesa de Raya, mas é exceção, porque o Porto quis ser, de facto, essa equipa de risco nulo. Muito jogo direto, não aproveitou propriamente com o PP, com o Galeno e com o próprio Francisco Conceição, tirando um ou outro lance para ferir o Arsenal, e portanto o 0 foi permanecendo. Mérito de Pep e de Otávio também, porque defensivamente cometeu pouquíssimos erros. Rui, de facto, já aqui comentámos que a estratégia de Sérgio Conceição impôs a de Arteta. É esse a grande marca que fica de mais esta campanha europeia do Futebol Clube do Porto, essa imposição do estratega Sérgio Conceição? Claramente, e é uma imagem de marca de um treinador que, se quiseres, sem qualquer tipo de exagero, me parece que tem aí o seu ponto forte e se quiseres, olhando para o top de treinadores a nível mundial, se calhar aquele que consegue levar mais os jogos desta dimensão, ou seja, os jogos de grau de dificuldade mais elevado, a conseguir equilibrar perante forças que são forças colossais. E a verdade é que o Futebol Clube do Porto,
com exceção de uma eliminatória diante do Liverpool do Klopp, conseguiu sempre ser competitivo na Liga dos Campeões, e isso não acontece com as outras equipas portuguesas e com outras equipas de outros países. E sim, é claramente uma mais-valia de Sérgio Conceição, e sim também creio que lhe abrirá portas no futuro para outro tipo de projeto numa das principais ligas europeias. Agora, é importante perceber, e ouviu-se muito no final do jogo, que se o Futebol Clube do Porto jogasse sempre assim, estaria na liderança. E ao contrário também, saiu que Arteta é fraco. Exatamente, o Arteta não é fraco, bem pelo contrário, é um excelente treinador. Aliás, nota-se pelo trabalho que tem feito no Arsenal, nomeadamente nas 2 últimas épocas, e é totalmente equivocado estar a desvalorizar o Arteta e estar a desvalorizar o Arsenal. O Arsenal é uma equipa tremenda. Há um mérito esdrúxulo por parte do Futebol Clube do Porto em conseguir contrariar as mais-valias e explorar pontualmente, tal como o Tomás disse e muito bem, as menos-valias da equipa do Arsenal. Agora, este Futebol Clube do Porto, independentemente de me parecer que há um estudo tremendamente minucioso de qualquer adversário, seja a nível internacional, seja a nível nacional, agora, a nível nacional debate-se com um problema que é defrontar muitas vezes blocos baixos. E nós aqui já tocamos num aspecto que me parece crucial, é que o Futebol Clube do Porto de hoje não é o Futebol Clube do Porto de há 3, 4 ou 5 meses. Ou seja, o Futebol Clube do Porto, mesmo em ataque posicional, cresceu, porque tem um defesa central ao lado do Pep, que dá garantias, quer a nível do controle da profundidade quando o Futebol Clube do Porto se expõe, quer a nível da construção, e não só a construção longa como aconteceu diante do Arsenal, mas também construção curta e construção média. Seria difícil imaginar estes 120 minutos com Fábio Cardoso ou Zé Pedro ao lado de Pepe. Era absolutamente impossível, ou Zé Pedro exatamente ao lado de Pepe, era absolutamente impossível. O Porto correria o risco de ser trucidado. Depois, há outro aspecto, aliás, há mais aspectos, mas a titularidade do Wendel como lateral esquerdo, quer do ponto de vista defensivo, do meu ponto de vista, claro está, dá mais garantias do que o Zaidu, do ponto de vista ofensivo, também oferece uma capacidade de invadir espaços interiores que o Zaidu não tem, o que permite também ao Galeno, Saka fez pouco nesta eliminatória. Por muito mérito do ponto de vista defensivo do Wendel, e cá está, muitas vezes não é referenciado isso, até porque não há laterais brasileiros, não há muitos laterais brasileiros especialistas em trabalho defensivo, e o Wendel terá aí um dos seus pontos fortes, ainda que volto a frisar, que sobretudo, e estava aqui a falar da questão do ataque posicional, o Wendel oferece uma qualidade no jogo interior do Futebol Clube do Porto que o Zaidu nunca terá. Depois houve o acerto na dupla de médio-centro, ou seja, Alan Varela já era indiscutível, mas até o próprio Alan Varela cresceu ao lado de um jogador como o Nico Gonzalez, e esse aspecto parece-me tremendamente forte para o crescimento que o Futebol Clube do Porto tem tido, porque Nico Gonzalez oferece outro tipo de critério na construção, tem outro tipo de visão de jogo, está também cada vez mais agressivo a chegar às zonas de finalização. Sentiu-se muito a perda na parte final do jogo, quer de Alan Varela, quer de Nico. Verdade. A saída dos dois acabou por determinar o rumo do prolongamento, que acabou por ser claramente o 0-0, não é? Não é, Tomás? E depois salientar, obviamente, mais 3 jogadores. O Futebol Clube do Porto melhorou muito com o Francisco Conceição a partir do corredor direito, é claramente um jogador com uma capacidade subversiva para criar desequilíbrios num contra um. O PP, que durante meia época andou a tapar buracos, a tentar ser o emo do Otávio, está muito mais confortável neste papel de hora de médio interior direito, hora de médio ofensivo. E tem uma resistência assinalável. Deixa-me dar os parabéns, Pedro, porque foste das poucas pessoas, se não a única, que reparou no aspecto que o PP, em alguns momentos, do ponto de vista defensivo, funcionou como terceiro central, o que pode parecer surreal, mas aconteceu e funcionou, até para travar as investidas do Declan Rice, e isso foi bastante interessante também por parte do Futebol Clube do Porto, na tal visão estratégica do Sérgio Conceição, e sobretudo que é ter um jogador que é muitas vezes criticado, e eu ainda hoje de manhã, porque normalmente faço todas as semanas a Liga Record com os adeptos do jornal, os treinadores de bancada, a Fantasy League do Record. Muita gente questiona-me se não deve tirar o Evanilson da equipa, e eu volto a insistir que o Evanilson não é só os golos que marca, é certo que ele não fez uma exibição fantástica diante do Arsenal neste segundo jogo, mas foi em vários momentos o jogador que procurou quer pressionar, a fazer a primeira pressão, quer procurar segurar a bola e esperar os seus colegas, mas o Evanilson também é um avançado completíssimo, é também um avançado com muito golo, e creio que a melhor versão do Futebol Clube do Porto e a tal melhor versão em ataque posicional do Futebol Clube do Porto também se deve à sua presença como referência ofensiva.
O quadro dos quartos de final ditou que o carrasco do Futebol Clube do Porto, o Arsenal, defrontará o Bayern, numa eliminatória que para os leandrinos nos últimos 20 anos é de má memória. Atlético Madrid, Borussia Dortmund, Real Madrid, Manchester City, os dois últimos campeões da competição, e PSG, Barcelona. Tomás, muito resumidamente, 1 ou 2 notas sobre o sorteio. Acho que é bem possível que possamos ter uma final entre City e PSG. Era o meu palpite. Desculpa, Tomás, porque isso é importante. Meias finais: Atlético Madrid-Dortmund contra PSG ou Barça, e Arsenal-Bayern contra Real ou City. Sim, claro que há muitas possibilidades, mas se tivesse de arriscar numa final, iria por aí. O City, desde logo, tem uma experiência recente favorável com o Real Madrid. E mais uma vez a segunda mão vai ser jogada em Manchester. E isto muda muito, pesa muito na eliminatória. Tira o tal peso da eliminatória jogada no Bernabéu. Claro que o Real Madrid tem trunfos para contrariar o City. É uma equipa que, a de Guardiola, tem sofrido mais golos do que certamente o treinador desejaria, mas com o futebol que o Real Madrid pratica, com as dificuldades defensivas, ou com a ausência de defesas, se quisermos, que tem tido ao longo da temporada, acho muito difícil contrariar o poder atacante do City, mas vamos ver o que Ancelotti pode tirar da manga e a forma como o Real Madrid lida com a nova deslocação ao Etihad. O Atlético parece-me claramente favorito contra o Borussia Dortmund. Agora, nem sempre esta equipa lida bem com o favoritismo, portanto há que pesar esse fator. Esse ponto é muito importante. E nesta eliminatória, quem tem a segunda mão em casa também é importante, porque são 2 estádios capazes de ganhar partidas, e aqui a segunda mão será em Dortmund. Sem dúvida, portanto vamos lá ver como é que o Atlético se safa aí, mas daria o favoritismo à equipa de Simeone. E depois no cruzamento com o PSG ou o Barcelona, imagino que o PSG possa ter vantagem sobre o Barça, desde logo por Mbappé, que é obviamente o jogador que marca a diferença e que o Barça não tem neste momento. Depois porque a nível do meio campo, Luís Henrique consegue surpreender, muitas vezes com Dembélé, até foi o que aconteceu contra a Real Sociedade, fazer o papel de quarto médio para surpreender. Importa agora sim testar Xavi, em termos táticos, em termos de preparação de uma eliminatória deste nível, como é que Xavi se vai comportar face a Luís Henrique, que também conhece, obviamente, o Barcelona da melhor forma. E sobra a eliminatória Arsenal-Bayern, desde logo coloca frente a frente Kane e o Arsenal, e esse é um ponto de interesse muito grande. Não fiquei nada convencido com o Arsenal nesta eliminatória com o Porto. É certo que o Bayern vai oferecer um desafio bem diferente. Se tivesse a arriscar, diria que o Bayern pode ter favoritismo a jogar esta competição. E precisa da Champions para salvar a temporada. Sim, precisa da Champions para salvar a temporada. Há aqui vários fatores. O Arsenal é uma equipa que, mais do que a transição, é melhor em organização, num jogo mais pensado, e não sei de que forma o Bayern vai permitir que isso aconteça. E claro, há Kane, há Musiala, há Sané, enfim, uma série de argumentos que o Arsenal ainda não provou ter. Sem desvalorizar Saka e Martinelli e Gabriel Jesus, enfim, esses jogadores são bons, mas os do Bayern estão noutro patamar, já provaram mais coisas. E sabes que isso leva-me a pensar que o Arsenal-Bayern provavelmente vai ser o jogo mais rico para... É o que eu quereria mais ver, sim. Sem dúvida, eu também. Rui, 1 ou 2 notas. Vou reforçar as ideias do Tomás. No Real Manchester City, eu creio que o Manchester City vai tirar benefícios por jogar a segunda mão em casa, mas acredito até que pode, na primeira mão, sobretudo tirando partido dos desequilíbrios que a equipa do Real tem do ponto de vista defensivo, já para levar vantagem para a segunda mão, mas do outro lado está Ancelotti e também está Jude Bellingham, que também vai correr muito atrás deste jogo. No PSG-Barcelona, creio que há um favoritismo do PSG, sem grande margem para dúvida, e é tal capacidade que o PSG poderá ter para chegar a uma final, porque está, se quiseres, do lado das meias finais, do lado mas já agora, Rui, o PSG tem dado muitos tiros nos pés e não se sabe se isso foi embora, de alguma forma. Mas a verdade é que já conseguiu superar os oitavos de final, que já de si já não é mau, não é? Porque a verdade é que muitas vezes tem tido ali um bloqueio que também era conhecido do Arsenal, mas ainda mais veemente na equipa do PSG. O Arsenal-Bayern, tal como há pouco disse, é o jogo que me causa mais interesse, e provavelmente se houver um desfecho a favor do Arsenal, já não se vai ridicularizar o Arteta como eu vi ser ridicularizado, que foi tremendamente injusto, e creio que o Bayern, até por não ter esse tipo de perfil, não vai conseguir levar o jogo para um lado tão estratégico e tático como o Futebol Clube do Porto, e isso vai tornar
o jogo claramente mais interessante, e no Atlético Madrid e Dortmund também vou pelo mesmo diapasão do Tomás, ou seja, acho que o Atlético Madrid é favorito, tem capacidade para resolver esta eliminatória, mas a segunda mão sendo em Dortmund e com aquela parede amarela pode causar algum transtorno na equipa do Atlético Madrid. Mas quem é capaz de eliminar o Inter e ter estado perto de eliminar o Inter ainda no tempo regulamentar, eu creio que tem todas as possibilidades para superar o Dortmund. Porque a atualidade manda, terminaremos este episódio extra do No Princípio Era a Bola, mais centrado nas competições europeias, pela seleção nacional que terá agora a última janela antes de entrarmos em modo Euro 2024. A equipa de Roberto Martínez defrontará em 2 amigáveis a Suécia, primeiro dia 21 de março, e depois a Eslovénia no dia 26, e para este duplo embate de preparação, o técnico espanhol inovou, chamou 32 futebolistas, uma lista... Não há fome que dê em fartura. Exatamente, uma lista alargada durante boa parte deste ainda breve consulado de Martínez. Pedimos nomes novos e aí estão eles. Francisco Conceição e Jota Silva estreiam-se numa lista que tem mais algumas novidades, nomeadamente a presença de Francisco Trincão e alguns regressos de jogadores que obviamente fazem parte do habitual núcleo duro da seleção, mas que por diferentes razões estiveram ausentes, como Nuno Mendes ou Pep. Rui, antes de detalharmos aqui mais um outro nome, o que é que te parece esta aposta dos 32 jogadores, sendo que depois na conferência de imprensa Roberto Martínez disse que a ideia era, digamos que, preparar aqui 3 grupos e orientar logo alguns jogadores para cada um destes compromissos? Eu sou-te sincero, a mim começa-me logo por causar algum transtorno que a preparação de março seja feita diante da Suécia e da Eslovénia, quando se podia ter encontrado, e vê-se pelos confrontos que irão existir, adversários de outro grau de dificuldade e que colocariam exigências a Portugal, que ainda não se deparou na fase de qualificação, nem se vai deparar nos jogos de março. Sim, mas é evidente que a aposta de Roberto Martínez foi por não colocar Portugal diante desses sem dúvida alguma. Provavelmente agora, para cavalgar uma chegada ao Euro 100% exatamente. Vitoriosa. 100% vitoriosa, exatamente. Agora, se me perguntas se eu concordo com isso, obviamente não. Preferia perder 2 jogos contra adversários de grau de dificuldade elevado. Aliás, se quiseres, preferia ganhar 2 jogos diante de adversários de grau de dificuldade elevado, mas se perdesse 2 jogos diante de adversários de grau de dificuldade elevado, conseguia perceber exatamente no patamar onde estamos, e estes jogos diante da Suécia e da Eslovénia não vão permitir aquilatar nada de outro mundo. Em relação à questão dos 32 convocados, eu creio que no fundo acaba por haver um merecimento em várias destas convocatórias. Eu confesso que tenho alguma dificuldade em ver o Jota Silva como jogador de seleção nacional, mas numa lista de 32 acaba por não me surpreender, independentemente de estar a fazer uma grande temporada. Agora, esta divisão que Roberto Martínez propõe em 3 grupos, a mim causa-me algum transtorno. Estou curioso para perceber que tipo de divisão vai ser esta, os tais 3 grupos definidos, um grupo para o primeiro jogo, um segundo grupo para os 2 jogos e um terceiro grupo para o segundo jogo. Isto parece-me tudo demasiado confuso e creio, e volto a frisá-lo já porque quer eu, quer o Tomás, já tocamos nisso ao longo da fase de apuramento, eu creio que valia a pena ter alargado em algumas circunstâncias as convocatórias para 26 ou 27 jogadores naquela altura, porque seria importante testar os jogadores em competição e houve a oportunidade para o fazer. E esperava nesta altura uma lista mais curta, ou seja, à volta de 26 jogadores, porque no fundo tudo aponta para que nós tenhamos tido razão aqui na Tribuna Expresso, ou seja, que a lista final não teria 23 jogadores e provavelmente terá 26 jogadores. Haverá agora em abril uma reunião na Alemanha. É vontade... A reunião não é vontade da maioria. É vontade da maioria e eu creio que não haverá forma de dar a volta a isso. E cá está, parece-me que não faz muito sentido ter como adversários a Suécia e a Eslovénia nesta fase, mas tendo-os, acho muito bem que teste 32 jogadores, ainda que me pareça que retira força em relação ao Euro 2024, àquilo que será a grande competição e a grande competitividade, mas vai permitir muito provavelmente que Portugal chegue não ao Campeonato da Europa, mas aos particulares prévios ao Campeonato da Europa 100% vitorioso. Tomás, nos nomes que foram chamados por Roberto Martínez, vês alguém que possa ter aqui um início de história na seleção nacional?
penso que a larga maioria desta convocatória é a pensar em setembro e não em junho. Ou seja, há aqui jogadores, e Roberto Martínez falou disso, que vão entrar num processo de recolha de informação para entrar no próximo ciclo da seleção, ou seja, o ciclo que vai abrir depois do europeu. Portanto, acho que não vale a pena fazer muitas listas, criar muitas dúvidas, criar muitas ilusões em torno da convocatória para o europeu, porque a lista de 23 ou de 26 está praticamente definida. O que quer Roberto Martínez com isto é abrir já a opção de alguns jogadores poderem integrar esta equipa no pós-europeu. Não deixa, no entanto, de haver aqui alguns jogadores que estão a lutar por um posto. É o caso de Diogo Leite e Totti Gomes, é o caso de Mateus Nunes, não sabemos se vai ou não ao europeu. Diria que é por aí. De resto, Pedro Neto, estando bem, pode ter um lugar. Eu acho que não havendo dúvidas físicas sobre Pedro Neto, estando excluído o Galeno. Estamos a falar das lesões, estamos a excluir as lesões. Sim, ou seja... mas se houver dúvidas físicas sobre Pedro Neto, estando excluído Galeno, aí Bruma, Trincão, Francisco Conceição podem. Há sempre uma ou duas dúvidas que depois também vão ser acentuadas. Joker, não é? Sim, vão ser acentuadas pelas lesões ou por alguma questão. Por exemplo, Pedro Gonçalves, não indo agora, é muito difícil que vá mais à frente. Não sei, estou apenas a supor. Eu concordo contigo, Tomás. E claramente Roberto Martínez aqui quis dar uma ideia de inclusão, de abertura. A questão do Jota Silva eu concordo, ou seja, não é um jogador que veja como elemento de seleção, mas é o prémio à temporada. Sim, é um prémio à temporada e acho que faz sentido, sendo discutível obviamente, que o selecionador nacional represente um papel de esperança, de inclusão, de valorização do mapa de clubes em Portugal. Há muito tempo não vimos um jogador do Vitória. Em Espanha, Inglaterra, claro que há mais clubes de topo, obviamente, mas é mais fácil alguém do Celta de Vigo ou do Sevilha ou do Betis ou de quem quer que seja ir a uma seleção nacional. Isso não existe em Portugal, não vai existir. A mim não me choca minimamente que o Jota entre e faça alguns minutos. O jogo vai ser em Guimarães, ainda por cima. Exatamente, no jogo diante da Suécia. Agora, por exemplo, já me surpreenderia mais que ele fizesse parte do segundo grupo que vai defrontar a Eslovénia. Não creio que é uma ocasião. Também não. Creio que é uma ocasião mais do que algo definitivo. Podemos depois discutir se haveria aqui outros jogadores que poderiam entrar ou não neste registro. Verdade. Por exemplo, Eduardo Quaresma. Certo. Fez, se quisermos, o mesmo trajeto de Francisco Conceição. De alguma forma, pode ser incluído mais para a frente. Mas Conceição, Quaresma, Trincão, penso que têm dificuldades ou terão dificuldades de entrar na lista para o europeu, até porque há aqui jogadores que estão ausentes. Ricardo Horta e Diogo Jota, que se calhar vão estar na convocatória, não sei, mas tem mais hipóteses do que alguns que vão entrar agora. E sobretudo o jogador que tu tocaste, que é o Pedro Neto, que eu acho que pode ser um joker da Seleção Nacional no campeonato da também há Europa. Nuno Mendes E há Nuno Mendes, e é muito importante que o Nuno Mendes tenha regressado, da mesma forma que é muito importante, até pelo, não vou dizer ameaça, mas a verdade é que o Roberto Martínez, na última conferência de imprensa que tinha tido, tinha falado claramente que se o Pep não integrasse este estágio de março, ficaria de fora do europeu. Já agora, e porque tivemos aqui o Rui Silva no último episódio, só leva 3 guarda-redes em vez de 4. É isso. Ali dá muito a ideia de estar fechado em relação ao europeu. Completamente fechado. Mas aqui eu acho que faria sentido levar um quarto guarda-redes. E não é pelo Rui Silva ter sido, obviamente, o nosso último entrevistado e ter sido uma entrevista muito boa, mas a verdade é que, do meu ponto de vista, nesta convocatória, e não importava nada que fosse o 33º jogador, mas faria sentido levar um quarto guarda-redes. Apesar do agora estatuto de suplente de Rui Patrício na Até porque Roma. Reparem numa coisa, e não sei se vão concordar comigo, mas muito provavelmente o ciclo do Rui Patrício vai se fechar no europeu. Sim, exatamente. Isto na seleção funciona, e falámos disso aqui também com o Rui Silva, por um estatuto e até um sentimento de história na seleção, mais do que pelo momento, não é? Isso mesmo. Rui Patrício, o mais internacional guarda-redes de sempre, com 107 internacionalizações. Certíssimo. Recordar então que Portugal recebe a Suécia dia 21, depois vai à Eslovénia e também, como falámos nos adversários que Portugal terá até ao europeu, já em junho. Os rivais também estão longe de ser equipas de primeiríssima linha, com particulares contra a Finlândia, a Croácia e a República da Irlanda. É o que tu dizes, 100% vitorioso para chegar ao Campeonato da Europa, mas falta aí 1, 2, 3 bons testes para esta seleção. O teste mais difícil vai ser diante da Croácia, que eu creio que é em casa, não é, Pedro?
Exatamente, eu creio que é Jamor? a partida no Jamor. É do Jamor, é o jogo do Jamor. É a partida no Jamor. Faria muito mais sentido irmos jogar à Croácia esse jogo para termos outro tipo de grau de dificuldade, mas pronto, é uma opção e depois nós falaremos sobre isso em junho. O regresso da seleção ao Jamor, agora também que se fala uma vez mais de uma renovação do Estádio Nacional. Foi assim mais um episódio extra do No Princípio Era a Bola, com sonoplastia de Tomás Delfim, gravado na tarde de 15 de março. Obrigado, Rui. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Tomás. E bom fim de semana a todos. Um abraço a todos. Obrigado, Tomás. Muito obrigado por ter estado aí desse lado. Voltaremos para a semana.